internautas do blog, do meu YouTube. Não é à toa que eu tentei fazer a primeira gravação. É claro que iria ser impossível narrar toda a trajetória da história do PCB, mas eu estou pegando alguns pontos centrais. Poderia ter pego sobre a questão do bloco operário camponês no final da década de 20, ou o processo de vinda de Prestes na década de 30, acabando com a tática obreirista, da onde, por esta tática, a maioria dos dirigentes ou o PCB deveria ter em seu corpo somente trabalhadores, operários, e todos os quadros intelectuais seriam considerados quadros da burguesia ou quadros afins do capitalismo para tentar se infiltrar e tirar o caráter operário da legenda. Ou poderia tratar muito bem sobre o aspecto da tentativa do PCB se aglutinar junto aos setores populares a partir da sua tática da Frente Popular em 1943, quando o PCB se alia com Vargas e, ao mesmo tempo que combate a Segunda Guerra Mundial contra o nazifascismo, ela defende o queremismo com a aliança com Vargas ao poder. Mas enfim, voltando à declaração de março de 1958, ela propugnava a aliança de todos os setores, da burguesia nacional até a classe operária, onde o PCB estaria liderando um processo na primeira etapa democrático-burguesa, com o desenvolvimento do capitalismo brasileiro contra o imperialismo norte-americano, e numa segunda etapa a Revolução Socialista. Só que aí isso geraria uma crise tão forte dentro do PCB, que automaticamente os setores refratários a tais mudanças utilizariam-se dessa postura para denunciar o caráter de desvio pequeno burguês da legenda, do caráter reformista das concessões. E esse grupo seria liderado nada mais nada menos por João Amazonas, por Maurício Grabois, Elza Monerá, Calil Chade, entre outros quadros afins, como Lincoln Oeste também. E esse setor, no 7º Congresso do PCB, em 1960, eles tratariam de tentar colocar a sua lógica contra a postura da legenda em forma majoritária, que era corroborar as afirmações da Declaração de março de 1958. Claro, com algumas autocríticas, mas manteria a linha central da tática reformista, nacionalista e democrático popular. A conclusão da história é que esse grupo se isolaria, ele montaria a Carta dos 100, tentando denunciar essa postura tomada pela maioria do Comitê Central. O Prestes, por sua vez, ele já havia, além do jornal oficial do PCB, já tratado sobre a reforma do Estatuto do PCB, que já havia sido aprovado no 5º Congresso do PCB e que retiraria menções sobre a ditadura do proletariado e a Revolução Socialista, justamente para obter o êxito de ser considerado legal pelo Tribunal Superior Eleitoral. O que acontece? Esse grupo que forma a Carta do 100 vai protestar e automaticamente eles são expulsos do PCB. E aí eles tentam reorganizar a legenda, fundando o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, em 18 de fevereiro de 62. Ora, esse setor dissidente, para poder marcar posição contra o Partido Comunista Brasileiro, que tinha o apoio de Moscou, eles automaticamente se alinhariam com a China de Mao e, ao mesmo tempo, teriam, dentro das suas proposições, ser uma oposição ininterrupta e sistemática ao governo João Goulart, em todo o seu mandato até o golpe de 1º de abril de 1964. E, enfim, ao mesmo tempo, o PCB propugnaria por uma proposição reformista. E ao mesmo tempo em que ele estaria engajado nos movimentos sociais, ainda que não fizesse parte do amplo movimento chamado Frente de Mobilização Popular, liderada por Brizola, que congregava os amplos setores populares, mas ao mesmo tempo ele começava a perder espaço dentro do movimento estudantil, seja na UBS ou na UNE, com a famosa Ação Popular, que era um grupamento de esquerda cristã. Concretizado o golpe civil-militar de 64, o PCB mergulharia numa grande crise. Seria questionado, inclusive, as teses presentes na Declaração de março de 58, que seriam reforçadas em 1960 no 5º Congresso Nacional do PCB. E a partir daí começa a haver as cisões. Já desde a UJC, a União da Juventude Comunista, que surgiria as famosas dissidências, que defenderiam mais tarde a grande parte majoritária desses setores juvenis a ideia do foquismo, e a dissidência partidária, dentre elas que se destacaria o Mário Alves na construção do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, ou da LN de Carlos Marighella. E essas cisões se dariam a ponto de chegar ao ápice no 6º Congresso do PCB em 1967, onde Prestes, a partir do apoio majoritário que ele tinha do partido, optaria pela resistência ao regime autoritário civil-militar,
a partir da proposição da inserção dentro das massas e não da tática de foquismo, que seria a tática de guerrilhas implementada por movimentos muitas vezes compostos de jovens pequenos burgueses, mas que tinham o ímpeto revolucionário, ainda que radical, mas divorciado das massas. Embora fosse um movimento válido, mas era um movimento isolacionista e que não contava com o conjunto da sociedade civil organizada, com o conjunto dos movimentos populares. E o AI-5, legitimando a política de terrorismo do Estado, baseada na doutrina de segurança nacional, esfarelaria todos os movimentos guerrilheiros e foquistas, de forma que em 1973 e 74 você não teria mais movimentos afins, fora também a guerrilha do Araguaia, fracassado pelo PCdoB. E aí você vai ter um processo de desvio à direita da tática reformista do PCB durante o prolongada década de 70. E aí, quando o Prestes chega ao Brasil, nesse processo de anistia, ele já começa a perceber, quando ele já estava exilado na Europa, esse processo de desvio à direita do PCB, mas não imaginava que a crise estivesse tão forte dentro do Comitê Central. E a partir desses questionamentos do Prestes, que ele, por conseguinte, ele faria a famosa Carta aos Comunistas em março de 1980. Essa famosa Carta aos Comunistas, ele coloca a nível geral, convocando todos os quadros comunistas do PCB a resistirem contra o quadro de revisionismo à direita que o partido estava passando. Justamente por fazer tantas concessões para que se voltasse à ordem liberal democrática no processo de redemocratização, o PCB estava deixando de ter as suas origens revolucionárias para poder se tornar um partido voltado ao sistema. E essas críticas seriam tão contundentes que vários jovens do PCB largariam essa organização e eles, ou pequena parte iria para o PT, ou grande parcela, ou montaria um grupamento progressista, na qual iria para o PDT, e muitos deles fundariam a Juventude Socialista do PDT em 15 de fevereiro de 81, ou outros iriam no coletivo Gregório Bezerra, em que grande parte deles vieram ao PDT por volta de 82 a 83. Enfim, fora esse questionamento do Prestes com a Carta aos Comunistas, haveria um questionamento da filha dele, professora da UFRJ, historiadora, Anita Prestes, com a obra clássica A Que Herança os Comunistas Devem Renunciar? E ela faz uma análise historiográfica sobre todas as deliberações e resoluções do PCB desde os anos 20 até os anos 80. E ela concluiria que, seja com a tática de cunho reformista ou à direita, ou seja com as táticas esquerdistas, em nenhum momento seria questionado o caráter da transformação direta socialista. Era todas as teses, inclusive a Declaração de Agosto de 1950, que seria a tática mais sectarista, a tática mais esquerdista, ela conteria o caráter direitista, que seria, na verdade, a não contestação do status quo de imediato. Era necessário uma revolução nacionalista, democrática e popular, de independência nacional, para depois sim a revolução socialista. Então, ela fala que ao longo desse processo, e inclusive com leituras teóricas erradas, o PCB teria uma tática direitista. E a partir desse momento, o PCB começa a perder. Ele já perdia o espaço já no movimento estudantil nos anos 60 e 70, mas começa a perder espaço, inclusive, no movimento sindical, onde surge um novo personagem, o Partido dos Trabalhadores. E dentro dessa perda, inclusive com a criação da Central Única dos Trabalhadores em 1983, com a sua ascensão nos anos 80, e por conseguinte, com a perda dos espaços no segmento popular entre o PT e o PDT e a formação do novo personagem dentro que seria fruto da sua dissidência, o PCdoB, a partir da aglutinação dos quadros da esquerda cristã com a ação popular, já no meados para o final da década de 70, o PCB estaria numa encruzilhada. E juntando com o processo da perestroika de Mikhail Gorbachev, automaticamente o PCB perdia passos de forma séria, a ponto que, após a eleição presidencial de 89, com a pífia representação de Roberto Freire, o Partido Comunista sequer eleger mal 3 deputados federais. E a crise se delongaria de tal forma que, com o desmoronamento da União Soviética e, por conseguinte, da Confederação dos Estados Independentes, o famoso SEI, eles automaticamente, já no 10º Congresso do PCB, em 1992, que seria aberto para o conjunto de filiados e até não filiados em São Paulo, já no AMB, no final de janeiro, no dia 25 e 26 de janeiro de 1992,
Um grupo liderado por Roberto Freire, com a tendência revisionista à direita, falava que não havia razão mais de ser para manter-se os princípios do marxismo-leninismo e que tinha que se manter a partir da leitura da defesa dos valores democráticos e universais. E por conta dessa concessão de cunho anticlassista e de cunho, na verdade, policlassista, é que o Roberto Freire, junto com a maioria, tenta extinguir o PCB e tentam fundar o Partido Popular Socialista, o PPS, em 1992, nesse 10º Congresso. É claro que várias pessoas como Oscar Niemeyer, como o ex-reitor da UFRJ, o Horácio Macedo e o Ivan Pinheiro, a Zuleika Lembert e muitos outros, mesmo sendo questionados pelo Prestes na década de 80, perceberam o perigo da postura de Roberto Freire e trataram de refundar o PCB de forma heróica em 1992. Hoje não temos o PCB daquela forma que tínhamos nos anos 50 e 60, que tinha a voz e que falava ao conjunto da sociedade, que tinha representatividade. O PCB que abrigou, inclusive na legenda do PTB, quadros parlamentares como Hércules Correia ou outros quadros afins, a partir da iniciativa do Jango em abrigar esses quadros na defesa de uma proposição popular. Isso foi um mérito do PTB pré-golpe de 64, a partir da postura de João Goulart, que era o presidente nacional do PTB. Mas, ao mesmo tempo, todas as contribuições do PCB se confundem com a história do país. Várias proposições do Jango, as reformas de base, também têm contribuição do Partido Comunista Brasileiro, como a defesa do voto analfabeto, a defesa da reforma agrária, a defesa de uma reforma universitária, que, na verdade, era o conjunto do apoio do PCB no movimento estudantil